Boa noite a todos. É um imenso prazer estar mais uma vez em estudo, aprendendo. Como Carlos disse, é muito importante a convivência. E hoje nós falaremos da consciência do Orbe. E ela ainda se encerra com a consciência do cosmo, que acho que é no mês de junho, né, Carlos? Mês de junho que será feito. Fechando esse ciclo de 4 palestras, onde nós começamos a falar de nós, o nosso entendimento como ser, o nosso entendimento como espírito encarnado, e depois nós passamos o nosso entendimento como espírito encarnado convivendo com outros espíritos encarnados, e por fim nós chegamos na consciência da escola, do local em que habitamos para este aprendizado, que no nosso caso é a Terra. Nós vamos falando e vocês vão perceber que nós vamos falar da Terra num todo e a nossa convivência, como que nós vivemos bem na Terra. Então, olhando para o fulgor de uma estrela, todos nós fazemos isso, olhamos para o fulgor de uma estrela, o homem contempla o passado, em razão de saber que a claridade que ora nos chega quando olhamos para as estrelas, possivelmente lhe retrata a história de um corpo celeste que não existe mais. É difícil para nós, no dia a dia, percebermos que muitas vezes, enquanto olhamos para a estrela, nós estamos vendo apenas o brilho, o fulgor de um lugar que já, vencendo as distâncias, o abismo, lampeja diante de nossos olhos, dando-nos notícia de um tempo que já se extinguiu. E nós desejamos, no entanto, penetrar o futuro, mergulhar no insondável do espírito, para interrogar a inteligência e o sentimento. Lógico que às vezes nós encontramos algumas pessoas que não querem interrogar-se de maneira alguma, mas uma das nossas funções enquanto encarnado, enquanto em aprendizado, é interrogar-se, é descobrir o que somos. E nós também temos que interrogar a respeito do destino que nos aguarda. Porque parece-nos fácil dizer assim quando um irmão nosso volta à espiritualidade. Nós, como espírita, entendemos que ao voltar para a espiritualidade, o espírito não está inativo, não está dormindo e muitas vezes não está em sofrimento, e algumas vezes pode sim estar em sofrimento. Mas às vezes nós estamos em um outro contato religioso que nos diz que ao voltarmos para o nosso lar, para a espiritualidade, nós dormimos ou descansamos. E isto nos obriga a não pensar, a não interrogar. Pelo que eu faço, pelo que eu sei, eu já sei o que me aguarda. Não é verdadeiro. Nós temos que saber que através dos nossos atos, através da nossa vida útil, através do nosso entendimento, o futuro que nos aguarda pode ser bastante diferente, pode ser feliz, também pode ser triste, porque nós vamos aprendendo. Então nós vamos desejando, vamos interrogando, vamos investigando a nossa vida. Estamos encarnados no mais belo orbe do sistema solar. Vocês viram que no início estavam todos os orbes do nosso sistema solar. É a Terra o mais belo do sistema solar? É o mais encantador? É. Por quê? Porque é a casa que nos abriga. Seria estranho para nós falar assim, Júpiter é maravilhoso. E às vezes a gente fala assim, nossa, como que Júpiter é maravilhoso, com todos aqueles anéis, mas nós estamos na Terra. A nossa escola é a Terra, ela que nos abriga, ela que nos oferece a oportunidade de aperfeiçoamento. No liame infinito do corpo com a alma, nós vamos e voltamos. Muitas vezes, brincando, falamos assim, mas eu sou tão velho, sou tão antigo, não sei nem de onde eu venho. Isso eu tiro de letra, é nato em mim, eu já nasci sabendo. Ou então a gente diz assim, na próxima encarnação, eu vou ser homem,
vou ser mulher, vou ser mais magro, vou ser mais alto. Nós estamos sempre desejando alguma coisa que difere do que vivemos agora, fugindo muitas vezes da responsabilidade que assumimos com quem? Às vezes nós achamos que essa responsabilidade que nós assumimos é somente com Deus. Mas é, em primeiro lugar, conosco, com o nosso propósito de melhorar. Então, nós assumimos esse compromisso de que a nossa vida vai ser diferente, vai ser melhor. Mas nem sempre nós conseguimos isso. Muitas vezes nós enfraquecemos pelas necessidades morais. Às vezes a gente diz assim, isso é legal, mas não é moral. Mas como ninguém está vendo, eu vou fazer. E muitas vezes então caímos em tentação. Então nós enfraquecemos diante das necessidades morais, nós nos corrompemos, nós nos depravamos, ora nós atacamos, ora nós somos atacados. Quando nós atacamos, tudo bem. É nós que estamos atacando. Quando nós somos atacados, aí não é bom. Aí nós nos melindramos, daí nós nos queixamos, desfiamos um rosário de penas com todo mundo. Você viu o que a pessoa fez comigo? E muitas vezes nós atacamos por ações, por palavras, nós pervertemos-nos moralmente. Na próxima eu resolvo isso, depois eu cuido. No futuro, um dia, quem sabe, vamos adiando o nosso processo de progresso, de evolução. Só que nós esquecemos que a vida encarnada que vivemos hoje foi pedida, implorada, na verdade. Por quê? Porque os espíritos amigos nos esclarecem que nascer não é tão fácil quanto parece. E para nascermos, nós necessitamos que alguém nos aceite. E quem nos aceitou, o pai e a mãe que nos aceitou porque pedimos. E nós muitas vezes não carregamos essa consciência. Muitas vezes nós falamos, não pedi para nascer. Não só pedimos, como imploramos e escolhemos o pai e a mãe que correspondia com o progresso que necessitamos naquele momento. Correspondia com a lição que precisamos fazer, com o entendimento que precisamos dar ao nosso espírito, o entendimento que precisamos dar àqueles que convivem conosco. Família. Nós falamos sempre família. E a raiz da palavra família quer dizer festa. A gente fala, quer dizer parentela. Não, quer dizer festa. Ela vem da... Nós estamos em festa. Nós estamos num convívio social. Nós estamos em comunhão, compartilhando e participando. Nossa, mas eu escolhi a festa mais ruim de todo o planeta Terra. É isso que geralmente nós falamos. Escolhemos a festa que estava de acordo conosco. Então, muitas vezes nós viramos as costas, muitas vezes nós usamos de evasivas, muitas vezes nós utilizamos de subterfúgios e muitas vezes nós não concluímos com sucesso o nosso progresso. Temos que recomeçar. O recomeço é renascer. Lembra de Jesus a Nicodemos? O que eu faço para ver o reino dos céus? Jesus responde sem meias palavras: terás que renascer. Então nós temos muitas vezes que renascer porque fugimos. Mas acima de qualquer coisa, nós temos que respeitar a lei cósmica, ordenada pela causa primária de todas as coisas. Qual é a causa primária de todas as coisas? Deus criou leis imutáveis que nós precisamos obedecer e respeitar. E a lei é o amor. E nós ainda estamos na primeira lição, que é a aceitação.
Estamos longe ainda do amor. Nós aspiramos, nós desejamos. E é por causa disso que muitas vezes nós falamos, nossa, o amor acabou. O amor acabou. Eu amava tanto tal situação e acabou, não tem mais nada. Porque nós aspiramos e ainda não aprendemos num todo. E repetidas vezes galvanizar, queimar, recomeçar, torrar a oportunidade que está na mão. Jogou todas as cartas e todas as possibilidades fora. Vai ter que escolher de novo um pai e uma mãe. O difícil é que se nós não ganhamos méritos, se nós não ganhamos conquista, o pai e a mãe será o mesmo pai e a mãe que nós não ganhamos antes. Ganhar no sentido de conquistar, no sentido de respeitar e no sentido de desvincular-se. Outras tantas entibiamos, fraquejamos, ficamos caminhando a passos lentos, entramos em depressão, não levamos nada em consideração e colocamos Deus, a presença divina, bem distante de nós. Eu estou aqui e Deus está lá, e eu não tenho acesso a Ele, porque se eu cometo tantos erros, se eu faço tantas coisas erradas, se eu estou tão preocupada em viver a minha própria dor, eu acho que Deus não agiu corretamente comigo e, pior ainda, começamos a achar que Deus faz escolhas, transforma-nos em marionetes e Deus é um homem que fica brincando com essas marionetes, mexendo essas cordinhas. Para uma pessoa, toda a felicidade, para outra pessoa, só o sofrimento. E isso não é verdadeiro. Não pode ser verdadeiro, porque esta não é a lei de Deus. E nós estamos na escola, nessa formosura escola chamada Terra, que nos acolhe, desde os seres mais altos nos escalões espirituais. Qual é o ser mais alto na escalão espiritual da Terra? Jesus. O nosso mestre, o nosso amado Jesus, o nosso irmão maior, que nos dá orientação, que nos dá seguimento, aos moneras, iniciante no mundo celular, aos pequeninos, sem diferenciar. A lei imutável não diferencia, não separa, não escolhe, não privilegia, e dá a cada um segundo as suas próprias escolhas, a cada um segundo as suas próprias obras, e não dá para colher no jardim do irmão. Nós só conseguimos colher os nossos frutos, não conseguimos colher o fruto de outro. E a vastidão celeste é o nosso Éden, ofertado pelo Deus de nossos antepassados, que aprenderam pouco a pouco a amar e respeitar. A terra cantada como Éden dos nossos antepassados, hoje também o nosso Éden. Também a nossa escola de aperfeiçoamento, a escola que precisamos aprender a amar e respeitar. Somos precípuos, somos fundamentais nesse cosmo que nos desperta a consciência em favor de cada qual que se cruza em dédalos perenes, em labirintos perenes, cruzando as famílias, cruzando as festas, fazendo-se em harmonia, convivendo em paz. Como vagalumes do espaço sideral, viajamos perenemente a conquistar e esculpir-nos filigranas de ouro em nossa alma imortal. Que são esses filigranas que estão em nossa alma? A nossa experiência, a nossa bagagem, aquilo que já sabemos, aquilo que trazemos nato. Sei tocar violino sem nunca ter estudado? Essa semana eu vi um jovem que passou de um piano, sentou lá. Como é que você toca piano? Ah, eu sei tocar piano.
traz nato, traz em si a experiência que vem do passado, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, seguimos nem sempre certeiro como a seta de Eros, o deus grego, o deus do amor, que flechava as pessoas para que elas pudessem amar e conviver entre si. Muitas vezes nós estamos num momento tão difícil que precisamos falar, cadê Eros? Para flechar um pouco de amor, dar-nos um pouco de entendimento e um pouco de paz. E nem sempre somos amorosos como Deus prometeu, que rouba da deusa Hestia o fogo dos imortais, por compaixão dar ao homem. Essa é a lenda de como o homem descobriu o fogo, um Deus que vai lá e tira de outra deusa e nos dá para o nosso progresso, para o nosso bonito. Então nós somos herdeiros, o que nós fazemos hoje, colheremos no futuro. Encarnamos na Terra este belíssimo orbe, de rara e encantadora formosura, mas espelhamos e perpetuamos em nossas almas. O quê? O que é desprezível, o que é grosseiro, bruto, ignorante, sentimentos vis, perpetuado nos ervos de nossa consciência. Quantas vezes nós sentimos? Estou fraquejando. Sinto que vou cair, sinto que não vou conseguir prosseguir, eu preciso de ajuda. Quantos irmãos nossos nos procuram precisando dessa ajuda, tentar sair dessa casca, abrir essa craca que impede o escapar da luz da alma, à luz da evolução. Mas a jactância de nossas ingloriosas pretensões nos leva permanentemente até o resgate auspicioso. Ninguém ficará para trás, por mais arrogante que sejamos, por mais grosseiro que sejamos, por mais vis que sejamos, ninguém ficará para trás. E da onde que vem esta certeza? De Jesus, o nosso mestre, ao falar para o Pai: Pai, eu vos amo e desejo todos para mim. Nenhum deles se perderá. Ele confia em nós, ele diz que nós podemos. Precisamos retribuir esta confiança, precisamos retribuir o amém que falamos constantemente. Amém quer dizer, eu aceito o que você me dá, eu aceito o que estou recebendo agora, eu aceito a lição deste momento e ao aceitá-la eu posso pôr-me a caminho, sair do comezinho de todo dia, lembrando Emmanuel que nos diz, cair é próprio do homem. Refocilar-se na lama, remexer na sua própria lama é próprio dos animais. Parece-nos duro, Emmanuel nos esclarecendo desta maneira, mas é uma realidade. Muitas vezes nós ficamos lamentando uma situação que já foi, que já aconteceu, que nada vai mover o tempo em nossa direção para refazê-la. Nem mesmo quando renascemos. Quando renascemos, nós renascemos para a frente. Um salto à frente. Não para reviver o passado. Corrigi-lo, não revivê-lo. Nós conseguimos dar crédito certo ao Criador, não conseguimos dar crédito certo ao Criador, que num átomo, num momento, num instante de sua vontade, hálito dulcificado, dá essência e luz e vida ao universo. Pergunta primeira do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Causa primária de todas as coisas. Um ato de amor.
Às vezes nós nos transformamos no Big Bang, mas o Big Bang, como diz outro, é um suspiro do amor de Deus. É neste momento que começa toda, dando ao universo matizes diversos e raros, num trabalho de perfeita comunhão que integra-se conosco. Nós não estamos sozinhos. E quando nós olhamos aquelas estrelas, aquele fulgor, nós devemos ter a consciência de que em algum lugar alguém olha por nós da mesma maneira que olhamos. Encarnamos e desencarnamos como o fio de Ariadne. Voltamos em decessos vários, encarnamos e desencarnamos num processo sem fim, com lento e vagar progresso, dando-nos a oportunidade de eu pegar o meu fio da vida e unir com o seu. E a amizade, e o conhecimento, e o entendimento, vamos aumentando a nossa festa, vamos aumentando a nossa família, aumentando as chances de sair da aceitação para a compreensão daquilo que nos acontece. Pelo avançar infinito, na linha do tempo, nos mantemos ligados uns aos outros até que a força de caráter desejamos o progresso físico. Chega de sofrer, chega de lamentar, vou recomeçar. Para recomeçar eu preciso renascer. Um vai ser pai, o outro vai ser mãe, o tio, o avô, o primo, o filho, a esposa, o vizinho. Mesmo aquele vizinho que nós não gostamos. Todos emaranhados uns aos outros. Aquele vizinho que faz aquela festa que a gente diz, mas isso é dia e hora de fazer festa? Todos emaranhados uns aos outros. Todos aprendendo. Nós estamos, né, no nosso orbe, na nossa casa, no nosso lar. O nosso lar não se reporta somente o lugar aonde deitamos o nosso corpo material para dormir. O nosso lar é todo e qualquer lugar da Terra. Precisamos compreender isso para entender por que estamos em determinado lugar da Terra. Por que nascemos no Brasil? Por que não nascemos na Europa? Por que estamos na Terra e não estamos em outro lugar? A Terra é uma escola de provas e expiações, mas uma escola feita com imenso carinho, feita com imenso amor, para que nós pudéssemos nos aperfeiçoar. Para que nós pudéssemos viver em comunhão. Jesus teve este cuidado máximo em criar cada coisa para a vida. Na verdade, para que pudéssemos haver vida com aquilo que Ele promete. Ele promete a vida em abundância para quem vive com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu coração eu tenho, meu coração vos dou. Minha paz eu tenho, minha paz vos dou. Jesus cuidou de cada detalhe para com esta casa que vivemos e que muitas vezes não respeitamos. E que muitas vezes lamentamos de coisas básicas, inclusive se está chovendo ou se está fazendo sol, há coisas gravíssimas. Porque é impossível amarmos Jesus e desrespeitarmos o lugar em que nós vivemos, o nosso planeta e o nosso orbe. Jesus criou antes para que nós pudéssemos viver. Como que está se referido à Terra? E no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. E nada do que foi criado e feito na Terra foi feito sem a sua autorização. Às vezes, no nosso dia a dia, nós achamos que é a causa primária que cuidou de cada coisa da Terra. Mas quem cuidou de cada elemento da Terra foi e é Jesus.
Ele é o nosso irmão maior, Ele é o nosso governador, Ele é o nosso objetivo, Ele é o nosso foco. Sedes perfeito como o Pai o é, Ele nos recomenda algumas vezes. E aí nós falamos assim, nossa, nunca, não há possibilidade de sermos perfeitos como o Pai o é. Não é verdade. Não é isto que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo, fazei o seu esforço, crescei, renascei, aprendendo constantemente. Jesus criou para que aqui pudéssemos viver. O Pai nos criou. Estávamos num lugar no cosmos, num lugar no universo. Nossa próxima palestra que vamos aprender. Mas Jesus se preocupou em nos dar um lugar encantador. Jesus se preocupou em nos dar um lugar habitável. Um lugar que nós pudéssemos ver a abóboda celeste. Um lugar aonde nós pudéssemos imaginar, ver e sentir as coisas. Será que nós paramos para pensar nas águas? Na transparência que carrega? Que apesar disso tem todos os matizes, tem pessoas que juram que a água são esmeraldas, outras que elas são fúcsias, outras que elas são azuis e não verdes, e na verdade a água é transparente, causando-nos somente uma ilusão de ótica. Será que nós paramos para pensar nas águas dos mares, que com o tingir do sol no cair da tarde, com essas mesmas águas se transformando de infinito em infinito, maré em maré, salinizadas? Quem pensa nisso ao colher nas mãos as águas doces e transparentes? Quem para pensar nas árvores, cujas folhas produzem o oxigênio que nós respiramos, as flores perfumam e dão os frutos que nos alimentam? Quem para pensar na beleza que sentimos na canção ecoente, perene, que invade em todos os lugares com o dançar das águas no foz da vida? Quem pensa em folhas vermelhas do bordo canadense que, ao tocar o solo, nos informa que o outono cessa e o inverno chega? Quem para pensar na neve, a água condensada, fria e branca, que no luzir do sol transforma em matizes de beleza cristalina, que ao tocar o nosso palato se diz doce e suave, inspirando o homem buscar a verdade de quem é e onde habita e por que o habita? Muitas vezes nós não paramos para pensar nessa natureza. Sabe no que nós paramos muitas vezes para pensar? Nós paramos para pensar, ele fez aquilo para mim. Mas ele não perde por esperar, porque Deus é muito bom e ele não tarda. Será que a causa primária de todas as coisas é um vingador do futuro? É um vingador dos nossos atos? É um vingador das nossas ações? Mas nas nossas atitudes no dia a dia, nós nem nos apercebemos das bobagens que falamos e fazemos. Quem pensa em todas essas coisas lindas e maravilhosas se não é a própria essência do amor? Um coração pulsante em nós. Meu coração eu tenho e meu coração vos dou. Minha paz eu tenho e a minha paz vos dou. Jesus diz isso. Está se aproximando o momento dele voltar, retornar à pátria espiritual, e ele deseja que cada um de nós tenha entendido perfeitamente as suas lições. E para entender perfeitamente as suas lições, ele anseia que tenhamos paz. E por isso ele nos oferece a paz. Paz que muitas vezes esquecemos. Paz que guardamos muito fundo no baú da nossa existência. Paz que muitas vezes não queremos. É o nosso lar. É o nosso orbe. É a nossa terra.
ofertada aos mansos e pacíficos, que um dia não muito distante se fará regenerada, e descendo sobre todos a paz concedida pelo Mestre, o nosso governador, levando a consciência a um patamar de liberdade plena no vivenciar do amor ao Pai. Nós ansiamos pela regeneração da Terra, nós ansiamos pelo fim da Terra. Kardec pergunta: a espiritualidade maior é próprio do homem ter a consciência de pensar, ter a consciência de agir? É inerente no homem essa espiritualidade? Ele responde que sim, é inerente ao homem, que pertence a cada um de nós a consciência de pensar e de agir. Kardec vai além, ele quer saber mais, ele avança nas perguntas. O homem pode atrapalhar essa consciência? E a espiritualidade amiga responde que somente Deus cabe julgar a consciência. Assim como as leis dos homens controlam as suas leis e ações, as leis de Deus regulam as relações entre ele e os homens. Que resultaria deste embaraço que impunha a liberdade de consciência? Mais uma vez a espiritualidade responde: obrigar o homem a proceder em desacordo com seu modo de pensar seria fazê-lo hipócrita. A liberdade de consciência é um caractere da verdadeira civilização e do progresso. Então precisamos buscar a nossa consciência. Precisamos saber quem somos, precisamos saber para onde vamos, precisamos saber o que estamos fazendo aqui e quem está aqui conosco. E os primeiros nautas, que navegam em busca de novos caminhos pelos mares? Nós já paramos para pensar nessa conquista dos primeiros nautas navegando em busca dos caminhos pelos mares? Nós já paramos para pensar em Santos Dumont criando o avião, os modernos astronautas fazendo viagens espaciais? Vai um abismo muito grande do primeiro nauta na sua caravela de vela ao vento, ao Santos Dumont no avião e aos nossos astronautas no espaço. A descoberta de si e da consciência do mundo em que habita. Descobrir o mundo que habita. Nós queremos viajar, nós queremos estar no espaço e não conhecemos o lugar em que moramos. Não conhecemos a esquina da rua de cima. Podemos nos perder no bairro que moramos. A ação de seres encarnados é necessária à marcha do universo. E é assim que recentemente, como o repetir das façanhas do passado dos nossos nautas, retornamos 5 séculos depois, pesquisando e estudando os espaços siderais em busca de novos horizontes. E esse horizonte nos trouxe a mostra do satélite cinza, a nossa namorada Lua, a Lua dos poetas, a Lua dos amantes, a Lua que encantamos, que vive, que faz parte de nós, tudo devidamente cuidado, tudo devidamente colocado em seus lugares, para que pudéssemos viver num mundo agradável, para que pudéssemos viver em harmonia, para que pudéssemos viver em comunhão, para que pudéssemos viver como irmãos. Que dificuldade que carregamos. Quantas vezes nós falamos: eu estou com vontade de desistir, eu estou com vontade de parar, eu estou com vontade de jogar tudo para o ar. Como se a vida fosse uma coisa insignificante, como se a vida fosse um nada, como se fosse uma palha, uma pena, uma folha a cair e a vagar, sem léu, sem rumo, esquecendo que por trás de tudo isto
Existe toda uma formação, existe Deus em sua sabedoria, que queria que encontrássemos um meio de progredirmos, de nos aproximarmos dele, para que pudéssemos conhecer. Como eu vou orar a Deus se eu não o conheço? Como que eu vou ter uma conversa íntima com Deus se eu não o conheço? Como que eu vou ter uma conversa com a espiritualidade se eu não tenho certeza que ela existe? Como que eu vou ter uma oportunidade de falar com Jesus se eu acho que a minha vida e o meu drama é maior do que o que ele viveu? E vamos nos afastando, vamos nos transformando em pequenas ostrinhas e entramos em nós mesmos e nos perdemos nesse labirinto intrínseco do nosso inconsciente e não sabemos mais quem somos, nem porque estamos aqui e nem para onde vamos. Deste modo, a lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Análise completa e perfeita de Kardec ao perguntar: tudo se encadeia? Então é desta maneira? E os espíritos respondem: pensais que o Pai podeis fazer alguma coisa inútil na vida? Mas muitas vezes nós achamos que ele cria coisas inúteis, sim. O objetivo da nossa vida, o objetivo da nossa encarnação, o objetivo do nosso orbe é fazer com que cheguemos à perfeição, aquela que ele pediu. Sedes perfeito como o Pai o é. Já conseguimos? Já somos perfeitos? Já podemos tirar tudo de letra? Já saímos daqui e estamos bem alados? Não. Muitas vezes nós saímos da casa espírita depois de aprendermos e perdemos a fé, a confiança e a perfeição no primeiro farol, onde encontramos um irmão que ainda não vive bem com a natureza, nem sua e nem do próximo. Nós buscamos o infinito dos espaços, procuramos novos progressos, procuramos fomentar o progresso em nós. Todavia destruímos metódica e desesperadamente o berço materno, que é a terra generosa onde nascemos. Vemos a terra clamar dia a dia o socorro silencioso de filhos meus. Respeite-me, porque esta é a tua casa, este é o teu lar para o seu aperfeiçoamento, para o seu crescimento, para chegar a Deus. Há mais de 2000 anos, o homem Jesus sussurrou acalantos para espíritos embrutecidos, iniciantes no longo do caminho evolutivo. Porque às vezes nós achamos que Jesus, ao chamar os apóstolos, ao viver naquela época, eram homens da mesma capacidade dele, homens iguais a nós mesmos, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, com as mesmas e infantis birras de que não quero fazer mais. E ele nos dá esta belíssima oportunidade, esse belíssimo zimbório, trazendo, lembrando-nos, como no Éden dos nossos antepassados, que já carregamos ardor e lágrimas que expunham tentativas fracassadas de soerguimento de outro lugar, de outras eras. Assim como os nossos antepassados choravam um Éden perdido, provavelmente, se nós não valorizarmos a terra, choraremos como um Éden perdido em outro lugar, muito mais difícil do que a terra, porque ela caminha a passos largos à regeneração, e não se habita no mundo de regeneração se carregamos o mal dentro de nós. Somente aqueles que pensam, desejam, anseiam e produzem o bem estarão no mundo de regeneração, aquele mundo para os mansos e pacíficos que Jesus prometeu.
E em nenhum momento Jesus se cansa de nós. Em nenhum momento ele diz que a nossa lamúria é repetitiva. Ele conta das leis do universo em prosas, em versos. Utiliza de um linguajar de entendimento para todos, sem ser fácil. Totalmente compreensível. Articulação atemporal. Não importa em que século nascemos, compreendemos o que ele ensina, para que todos os espíritos, em qualquer época, pudessem recontá-la, dando-lhes os matizes da sua consciência própria como espírito e no seu estágio de evolução, no seu estágio de progresso. Mas ainda não praticamos a primeira diretriz, que é a de reconciliar-se enquanto está a caminho. Que faça o Senhor para conseguir os reinos dos céus? Terás que renascer. Terás que renascer. Mais à frente, que faça o Senhor para conseguir o reino dos céus? Reconcilia com teu adversário enquanto está a caminho com ele, para que não te aconteça do juiz te prender e te lançar à cela. Te digo em verdade que não sairás dali até que se pague a última dívida. Precisamos fazer a primeira diretriz, que é do amor. Porque o evangelho sem prática é lagar sem uva, é jarro quebrado que não pode recolher o precioso líquido que alimenta corpos e almas em todos os tempos. Praticar a primeira diretriz, que é reconciliar com o seu próximo, faz de nós responsável pelos nossos próprios atos e os atos daqueles que convivem perto de nós. Não que estamos cativos e presos a ele, mas ao saber a verdade, devemos orientar, devemos esclarecer. Tudo aquilo que fazeides a um pequenino meu, a mim mesmo fará. Recomendação de Jesus. A ignorância, todavia, a nossa ignorância, desejamos padronizar as determinações de Deus. Deus estabelece que quem é bom vai para o céu, quem é mau vai para o inferno. Mais uma vez pensamos em Deus como um bonequinho, um homem que transforma-nos em marionete. E aí achamos que todas as estrelas nos céus servem somente para nos iluminar à noite. Esquecendo que Jesus disse, o Pai trabalha todos os dias. Nada é inútil na obra de meu Pai. Se o meu Pai trabalha todos os dias, questionai-me por que eu trabalho. Questionai-me por que eu oriento. Questionai-me por que eu vos ensino num sábado. Esta é a pergunta. Muitas vezes nós estamos num momento onde poderíamos ensinar, onde poderíamos orientar. E sabe o que nós pensamos? Mas é final de semana. Mas é domingo. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Por que eu tenho que trabalhar 10 dias? Lembrando que Jesus recordou que o Pai trabalha todos os dias. Lógico que o trabalho com a espiritualidade, o trabalho de orientar, o trabalho de ensinar, lógico que não é para todos. Mas aquele que foi chamado a servir em nome de Jesus, façai-o com amor, com alegria, com entendimento, com bom senso e principalmente com muita vontade que o irmão aprenda e reconcilie conosco, porque muitas vezes aquele que orientamos, aquele que ensinamos é aquele adversário que Jesus recomendou que nós nos reconciliássemos. Lógico que muitas vezes nós achamos que os nossos adversários estão somente no mundo lá fora,
Mas os nossos adversários, o maior adversário, o maior inimigo do homem está dentro dele. Ele próprio, a enganar-se, a impedir o seu próprio progresso, a deixar para depois, ficar procrastinando, adiando, com preguiça. No futuro, um dia, quem sabe, talvez, palavras que deveríamos riscar do nosso dicionário. Porque o homem precisa ajudar o progresso da Terra. Ele precisa eliminar as sombras, galgando o degrau da evolução, saindo do estágio primarista das dores, de provas, de expiações, rumo à regeneração, que é o passo para atingir outras escalas no infinito, como a escada eterna de Jacob, colocado em direção ao Pai. Todos conhecem o sonho de Jacó, da escada onde os anjos subiam e desciam. E nós precisamos subir essas escadas, precisamos nos colocarmos num degrau maior em direção ao Pai. Porque Jesus alerta, dizendo, se você diz que ama a Deus, que é invisível aos seus olhos, que você não vê e não ama o próximo que está ao teu redor, você é um mentiroso. Porque se você não ama quem vê, como amará o que não vê? Amar a Deus significa, acima de qualquer coisa, aprendermos a amar o nosso próximo. Entesourando dessa maneira o amor na alma, a luz do divino amor desatará em cascata de claridades infinita para o voo eterno de cada espírito na direção da luz. Porque a luz gerado a todos seguiremos para essa luz geradora que é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso objetivo maior. Aquela perfeição que galgamos, aquela perfeição que desejamos. Deus é amor. O amor de Deus é que se refere a Jesus, é um sentimento de compaixão que socorre, que não se detém em exigência alguma, de nenhuma natureza. A aceitação desse amor nos unge de bênção, vincula a criatura ao seu Criador, estabelecendo uma comunhão benfazeja, capaz de superar os desafios e alcançar a autorrealização. Colocar-se a caminho, a aceitação de por que estamos encarnados. Encarnamos, Senhor, para melhorar, encarnamos para progredir. Aceitamos isso, que não estamos somente numa família, numa festa de alegria. A nossa festa tem os seus adversários, a nossa festa tem os seus empecilhos, a nossa festa tem os seus espinhos, mas estamos a caminho, Senhor. Nós já aceitamos isso. Não importa se o pai é difícil, não importa se a mãe é difícil, não importa se o seu irmão de sangue é difícil, não importa o seu vizinho, não importa se na casa espírita tem aquele que te aceita, tem aquele que não te aceita, não importa se a esquina está cheio de irmãos que sofrem e acha que o meio de progredir é abusar e tirar do seu próximo. Não importa. O importante é aceitar e se colocar à disposição e em progresso para o infinito maior. Compreender de por que estamos encarnados, compreender de por que convivemos juntos, compreender por que é o pai, compreender por que é a mãe, compreender por que é o esposo e por que é o filho difícil, compreender de por que a família está sempre enrolada, compreender as dívidas, compreender a falta de dinheiro, compreender o desemprego, compreender a solidão que invade,
compreender a dor que carrega constantemente, compreender de por que na fila de Deus pediste para nascer. Eu quero renascer, Senhor, porque almejo e desejo ver o reino dos céus. O reino dos céus começa com o meu entendimento, começa com a minha alegria, começa com a minha aceitação e a minha compreensão. Compreender que há um mestre para chegar no perdão. Processo difícil, processo que nos rasga inteiro, que faz abrir o peito, que chora lágrimas de sangue como Jesus no horto. A perdoar é tão difícil e tão dolorido que muitas vezes encarnamos e reencarnamos com o mesmo algoz, porque a dor nos mutila, porque a dor nos paralisa e porque a dor faz de nós um fracassado. Ao perdoar, tiramos todo o peso. Permitimos que a tua luz chegue a nós. Ao perdoar, sabemos, Senhor, que está mais próximo de nós. Sabemos como o Espírito de verdade nos ensinou que Jesus no horto a clamar: Pai, permite-me que essa taça afaste de mim, porque é muito amarga e não suportarei. Mas por enquanto não faça o que eu desejo, e sim o que tu almeja. Faça a tua vontade, Senhor. E ao solver, com Moisés e Elias até a última gota, todos os anjos vieram consolar. E o Espírito de verdade diz: chora você também, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas confie, mais espere, mais perdoe, porque também a vós os anjos consolarão. Também a vós os anjos enxugarão as vossas lágrimas de sangue. Também a vós os anjos colocarão paz em seu coração, para que possamos dessa maneira alcançar o amor incondicional, de amar e servir, de socorrer e de auxiliar, o amor que traz a paz, o amor que traz a regeneração de si, o amor que regenera onde está, o amor que te leva a viver em plenitude com o Pai maior. O amor que Jesus pediu: sedes perfeito como o Pai o é. Ele quis dizer que o amor está acessível a cada um de nós, que bastássemos respeitar, que bastássemos aceitar, que bastássemos compreender, nos conhecendo e conhecendo o nosso próximo, porque ao se conhecer, ao respeitar a casa que habita, estás pronto a ver todos os anjos que te circulam, todos os amigos que te amparam, está pronto a receber e progredir. Seja neste momento, seja num trabalho pequeno, seja num trabalho infinito, o Pai nos convida para vivermos em paz, em amor. Que Jesus possa nos abençoar continuamente e que todos os dias possamos pôr em prática a lição maior de amor para com o nosso próximo. Que Jesus nos abençoe.